Antony Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Mais uma edição. Tá de óculos hoje, Antony. Estou óculos escuros. Por quê? Deixa eu explicar aqui. O estúdio onde eu faço vídeo, eu tenho que colocar bastante luzes. E para dar um foco melhor, tem um refletor aqui que eu tenho que colocar de lado. Ele traz uma cor legal, mas às vezes está mais escuro, tem que colocar um pouco de frente. E fica difícil um pouco a visão. Então com óculos melhora um pouco. Você não precisa olhar os meus olhos para entender o que eu tenho para dizer, né? Agradeço pelos novos inscritos que estão chegando no canal. Sois bem-vindos sempre. Chegando aí a 6,5K de inscritos. A cada dia eu vejo pessoas chegando. Se sintam à vontade, porque esse canal é um canal nosso. É um canal simples, mas um canal que eu faço de tudo para você se sentir à vontade aqui, estimulando você a buscar sempre informação e se desligar das prisões mentais. Aqui eu falo de prisões mentais, não falo de prisões físicas, eu falo de prisões mentais, que também pode cair um pouco em questão física, em questão de costume, né? Coisa que você gosta de usar, mas você não usa porque você tem um dogma, ou melhor, você respeita um dogma da tua igreja, da tua denominação e acha que se você usar aquilo é pecado. Eu estimulo você a buscar mais informação para que você não passe toda a tua vida de uma forma aprisional, sem viver o que você deveria viver. Coisas boas da vida. Porque a vida para mim é uma só, na minha opinião, porque prova de outra vida para o mesmo corpo não se sabe, não se tem certeza. E o que se sabe que uma vez nasceu, outra vez morreu. E o resto é conversa fiada para boi dormir, acordar no matadouro e dormir de novo para sempre. Um abraço. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem reflexivo, mais uma vez, de todos os vídeos que eu faço aqui, mesmo porque é na segunda-feira. Segunda-feira, você está iniciando mais uma semana de trabalho. Aí o meu vídeo chega às 5 da manhã, você tem aí até 7, 7h30 para assistir tranquilamente e ir mais fortalecido para o seu trabalho. Preste bem atenção porque esse vídeo vai ser legal. Eu vou falar sobre 4 coisas que você precisa entender como se comportam em sua vida. Como de fato essas 4 coisas que você tem se comportam em sua vida. Mas antes disso, vamos para uma rápida vinheta. Pilastra da Verdade. Pois muito bem, a primeira coisa que você precisa entender é o seu comportamento mental. Mas para você entender o seu comportamento mental, você precisa estudar um pouco sobre mente humana. Você não precisa ser psicólogo, psiquiatra, neurocientista para entender a sua própria mente. Basta você pesquisar. Se tem aí uma fonte na sua casa hoje que é a internet no seu celular. Antigamente não tínhamos isso. Por isso que as religiões ainda têm muita força. Porque as religiões chegaram em momento pacato que o ser humano não tinha como pesquisar nada e vivia de acreditar. E acreditava em tudo que se falava. Bastava aparecer um cidadão que viesse de outra cidade ou de outro país, todo bem vestido, e começasse a falar a linguagem de uma forma acadêmica, ser uma pessoa culta em falar, uma linguagem técnica, o que aquela pessoa falava, todos acreditavam. Nunca me esqueço que há uns
40 anos atrás, eu tinha aí em torno de 11 anos de idade, porque eu tenho 51 hoje, 40 anos atrás, eu morava num povoado pequeno, de aproximadamente 1.400 pessoas neste povoado, foi ali onde eu cresci. E quando chegava uma pessoa de São Paulo, Salvador, bem vestida, eu lembro que quando aquela pessoa chegava, é como se fosse uma celebridade que chegava na cidade. Nossa! E quando aquela pessoa começava a falar na casa da mãe ou do pai que chegava de São Paulo, ou de Salvador, ou do Rio de Janeiro, de uma capital dessas aí, ou de Belo Horizonte, 10, 15, 20 pessoas reuniam para ouvir as histórias daquela pessoa sobre a capital. Meu tio, por exemplo, tem um tio que ele vivia em São Paulo nesta época, e quando ele chegava era como se fosse uma celebridade. A casa da minha avó lotava de pessoas para ouvir ele falar. Ele contando as histórias da cidade, aquela coisa toda. Então as pessoas viviam de acreditar. Mas hoje você tem internet. Tem internet. A internet te ensina tudo dentro da sua própria casa. Então, se você não conhecer como se comporta a sua mente, primeiro comportamento mental, a primeira coisa que você tem que entender como se comporta na sua vida, você vai ser uma pessoa totalmente prisioneira da sua própria mente. E qualquer efeito que a sua mente causar pode te enganar, ao invés de te beneficiar e te libertar. E por que eu fiquei aprisionado por muito tempo em religiões? Porque eu não tinha as informações de hoje. Eu fico triste de muitas pessoas que têm as informações de hoje, mas não querem. Tem gente que, se você chegar para a pessoa, você tá vendo que a pessoa é uma pessoa ignorante, que está defendendo uma coisa que não tem sentido, e você chegar e dar um conselho para essa pessoa, vai lá em determinado canal ou algum link, algum site, pesquisa sobre a mente humana, a pessoa, eu não preciso disso. É uma pessoa ignorante. Eu fico triste com isso. E pode observar que é uma pessoa prisioneira, principalmente em religião, em crer. Então, se você precisa conhecer a sua própria mente, eu já falei 1000 vezes aqui, várias vezes aqui, que você precisa conhecer profissionais, documentários, podcasts, hoje tem muito, ouvir pessoas que são especialistas sobre comportamentos mentais. E uma dessas melhores pessoas que eu já assisti foi o Miguel Nicoleles, neurocientista que você está vendo aí na sua tela. Esse cara é um cara muito preparado para te explicar, através ali dos vídeos dele, das entrevistas dele, sobre o comportamento mental. Se você não entender como se comporta, pode acreditar numa coisa, você vive e vai viver numa prisão. E a segunda coisa que você precisa entender na sua vida é o comportamento da sua visão, que você vê com os seus olhos, a sua visão óptica. Não é a visão de pensamento, é a visão óptica. Quando você olha as coisas acontecendo na sua frente, você precisa entender que tudo aquilo que está acontecendo diante, na frente, na vanguarda da tua visão, é isso que é o real, é isso que é a verdade. Você está, por exemplo, num trânsito e tem vários carros, aí você vê uns carros que estão lá na frente, a tua visão está vendo aqueles carros. Se houver uma batida, você vai entender que é algo que está acontecendo ali, literalmente, porque você viu. Mesmo se alguém dizer isso não aconteceu, não tem como te enganar, porque você viu. Então o comportamento da tua visão vai mostrar o que acontece no teu dia a dia. Onde você vai, o que você vê acontecer, se você vai numa igreja ou não, em questão religiosa, e vê quem está lá, o que conversa, o que fala. Mas aí já entra na outra parte que eu vou falar aqui, que é a terceira coisa que você precisa conhecer. Mas a visão é muito importante porque você está vendo. Só não tem isso quem é cego. E eu já pensei assim, já pensou se todos os seres humanos da Terra fossem cegos?
tivessem que viver apenas por apalpar, cheirar, acredito que não teria nenhum religioso, não existia nenhum religioso se todos os seres humanos fossem cegos. Então a visão é algo que você tem que entender como se comporta na sua vida para você não ser enganado. Você tem que observar. A observação fala de visão total. Mas você não tem que ver só aquilo que está na sua frente. Você tem que ter também a visão periférica dos lados. Olhar também a tua retaguarda, olhar. E observar que você tem dois olhos de uma forma orgânica e natural que ajuda na sua sobrevivência. Porque tudo aqui na Terra é adaptação. Então, se você não entender como se comporta a tua visão, infelizmente você vai ver coisas e vai achar que não está vendo. E vai achar que aquilo ali faz parte de alguma coisa espiritual. E é por isso que as pessoas estão enganadas em religiões, porque vê uma coisa e pensa outra coisa, porque alguém ensinou. Então a visão engana, mas também a visão esclarece se você olhar e ver. Aí há uma conexão entre a sua mente e a sua visão. E a terceira coisa que você precisa entender como se comporta em você, é a sua audição. O que você escuta, o que você ouve. Você não está me assistindo agora só por conta da imagem que você está vendo. Não. Você está me assistindo porque você está me escutando. É o tom da minha voz que está chegando nos teus ouvidos. O que eu estou falando está entrando nos teus ouvidos. Então você tem que prestar muito atenção na sua audição, como ela se comporta, o que você ouve. E a audição do ser humano é uma das coisas que mais enganam o próprio quando está dentro de uma igreja, de uma religião. Porque ele passa a acreditar no testemunho, de qualquer jeito, de uma pessoa que ele não conhece, não sabe se aquilo é verdade ou não, mas ele acredita que é verdade porque está dentro de uma igreja, em cima de uma tribuna falando. Você às vezes se emociona por conta de um louvor que você ouve, porque o louvor, né, a música sacra, aquela música emocionante que já é feita da intenção de te emocionar. Por que isso acontece? Porque você ouviu, porque entrou. Se você tivesse sem ouvir, se você fosse uma pessoa surda, você não ia ouvir. Ia ser difícil você se emocionar e se entregar a qualquer coisa. Então você tem que observar aquilo que você ouve, o som que você ouve. E tudo isso tem que ter conexão com a primeira coisa que eu falei, com a tua mente. Eu já fui enganado com o que eu ouvi. Eu já fiquei impressionado com coisas que eu ouvia. Eu já ouvi pregação dentro de igreja de eu dizer, cara, como é que isso não é verdade? Olha a forma que ele pregou, olha a forma que ele falou. E eu ia impressionado para casa. E aquilo ali parecia que me fortalecia a fé da mentira. Que a fé é uma coisa, é acreditar em alguma coisa. Outra coisa é acreditar que aquilo dá resultado, que aquilo tem efeito. E depois eu ouvi sobre aquela pessoa nos bastidores e eu ouvia dizer que não era nada daquilo. Começava a pesquisar sobre aquela pessoa e entendia que aquela pessoa estava usando de uma técnica, de algo para ludibriar as pessoas para ganhar dinheiro. Principalmente esses pastores de renome, que se chamam pastores conferencistas internacionais, que começavam a contar histórias de Israel quando foi, da França quando foi, da Itália quando foi lá pregar, dos Estados Unidos. Teve eu lembro como se fosse hoje, um cidadão que levou um testemunho na igreja que me chamou muita atenção, e ele disse que quando ele foi na França aconteceu isso, aconteceu aquilo, que ele ficou abismado com aquilo, aquela coisa toda. E eu fiquei acreditando naquilo. Tempos depois eu entendi, eu busquei informação sobre essa pessoa. Essa pessoa nunca saiu do Brasil. Como é que essa pessoa foi para a França? Foi uma mentira, um engano. E isso que mais acontece nas igrejas, porque em cima de uma tribuna você pode falar qualquer coisa. As pessoas acreditam. O que você inventar, as pessoas acreditam. Cachorro. Ah, cachorro, viu? Tem tempo que esse cachorro me perturbou. Ah,
cachorro, toda vez que eu vou fazer um vídeo, esse cachorro parece que tá endemoniado. O cachorro endemoniado. A alegria dele. Então, se você não entender como se comporta a sua audição, você vai ser uma pessoa enganada até o último dia da sua vida, viu? Cuidado com o que você ouve. Ouve, mas checa. Eu nunca incentivei você a acreditar no que você ouve de mim, aqui 100%, sem buscar informação. O meu incentivo é esse: busque informação. Busque informação para você não ser enganado. Porque se eu te falar e você acreditar de primeira em mim, possa ser que eu esteja falando algo que não seja aquilo que para a tua vida há certeza. Então, eu não quero que você seja uma pessoa enganada. Então, eu quero que você me ouve, mas busque, pesquise. Porque senão a tua própria audição vai te enganar. E você tem que entender como ela se comporta. Porque o que eu falei, primeiro eu falei sobre comportamento mental, depois eu falei sobre comportamento da visão, agora eu falei sobre comportamento da audição e vou para o último agora para encerrar o vídeo. O comportamento da audição, tudo isso é de forma adaptável para fazer você ser uma pessoa totalmente livre de certas coisas, porque você tem isso para sua própria sobrevivência. Então você tem que saber usar. E a quarta e última coisa que você tem que entender em você é o tato. Eu podia falar dos outros sentidos, né? Mas o tato. Aquilo que toca em você. Saiba que quando você cumprimenta uma pessoa, preste bem atenção. Você não está sentindo a mão da pessoa. Não. Você está sentindo a sua mão na mão da pessoa. Porque quem sente a mão da pessoa é a própria pessoa. E quantas vezes eu falei sobre isso? Então você precisa entender o seu tato. Se você não entender aquilo que toca em você, você vai se enganar, e principalmente dentro de igreja. Um ar, um vento que passa, que você se sentir, você vai achar que é o espírito. Você vai achar que é um espírito. Né? Alguém toca em você, você acha que é o toque do espírito. Algo toca em você, você acha que é o toque do espírito. Então, não é fácil. Então você precisa entender o tato. Porque hoje o que mais a gente ouve dentro de igrejas, a gente não, porque eu não tô mais lá. Quem tá lá é o toque do Espírito Santo. Toque. Ele me tocou. Eu senti. Porque o tato, ele tá dentro da área do sentimento. Você sentiu, sentimento externo, né? Interno é mental. Sentimento externo. Tudo que toca em você. Eu senti Deus me tocando. Eu conheci uma mulher que qualquer coisa que tocava nela, ela dizia que Deus tocou. Eu lembro até uma época que um cachorro passou. Ela estava orando, o cachorro passou. E a cauda do cachorro tocou na perna dela. Oh, glória, aleluia, xarabacuda, labaxa. O toque do anjo na minha perna. Mentira. A cauda do cachorro. Esses cachorrinhos que ficam perto de você e ó. Outra foi um gato. A história do gato é uma história engraçada, moça. A história do gato. Que foi assim. Um gato começou, ela orando, o olho fechado, né? E não queria abrir o olho. E o gato começou a mexer nas pernas dela. O gato gosta disso, né? E começou a coçar. Ai, o anjo, ela chúria. Então, se você não entender como se comporta o tato, você pode ser uma pessoa totalmente enganada. E tá aí o vídeo refletivo para você entender. Eu quero finalizar o vídeo, porque tem bastante pessoas aqui em casa que estão conversando da poxa. E aí não dá para eu adiantar mais aqui, mas eu espero que você tenha entendido o que eu falei aqui sobre as 4 coisas e os seus 4 comportamentos para você não ser uma pessoa enganada. Antony Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.